Então, olha só, gente. Vocês já devem ter ouvido algum dos professores comentando que nós estamos iniciando o projeto RH. Sim? E aí, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem puder, né, compartilhar aí comigo a sua opinião, a sua ideia, eu vou ficar muito feliz. O que vocês acham que o RH faz dentro de uma empresa? Contrata e demite? Contrata e demite. Tá certo, faz isso. Mas não é só isso. Quem mais aí quer se arriscar? Então, olha só, gente. O RH ele é responsável por contratar e demitir, sim. Mas ele também é responsável pelo controle da folha de pagamento. Ele é responsável pelo controle de faltas do funcionário. Vamos ver quem está lá. O Matheus Seron e a Thaís. Então, ele também é responsável, né? Controle das faltas do funcionário. O que mais será que o RH faz? Contrata? Contrata, Ali demite. já. Cheguei agora. Calma. O que vocês acham? Que mais? Que mais, gente? Tem mais coisa? Quem que é Não sei. responsável por verificar período de férias do funcionário? O RH. Quem será que é responsável por verificar 13º do funcionário? RH. Quem faz a verificação dos cargos, a descrição? Lembra, lá no Aprendiz, tem uma turma aí que já faz tempo que passou pelo Aprendiz, tem outra que passou faz pouquinho, hein? Que a gente viu uma aula número 4 do Aprendiz, que a gente falava sobre cargos, departamentos. Quem verifica a descrição do cargo, ou seja, quais as atividades, na hora, de repente, até de divulgar uma vaga, é o RH. Então, o RH, gente, ele é responsável. Vou marcar aqui, ó, vamos escrever aqui. Responsável por toda a vida, vou colocar entre aspas, vida, do funcionário dentro da empresa. E aí o pessoal morre de medo do RH, né? Você ouve... Se alguém virar para você e falar assim, ô Thaís, sexta-feira, 4h40 da tarde, dá uma passada lá no RH. Não vai, né? Não. Deixa eu só colocar aqui que a Débora tá entrando. A última pessoa que passou por lá não voltou, então não sou eu que vou passar. Então, assim, gente, sim, o RH ele tem essa função da demissão, mas a gente também tem até que entender uma coisa. Muitas vezes, essa demissão não é feita porque o RH decidiu, né? O RH é simplesmente a pessoa que vai virar para você, se precisar demitir, e falar, ó, tá na rua. Mas na maioria das vezes, o RH também é um funcionário da empresa. Então, ele também está sujeito às regras da empresa. Espera aí, deixa eu marcar que a Meire está entrando. Então, nesse módulo, a gente vai ver um pouquinho dessa estrutura toda do RH. Só que nós não vamos falar na minha matéria, espero eu que a Luana já tenha falado disso, nós não vamos falar na minha matéria sobre entrevista de emprego, gente.
sobre currículo, sobre a procura pelo emprego. Isso aí é matéria da Luana. Na minha matéria, nós vamos começar a falar a partir do momento em que a pessoa já foi selecionada num processo seletivo. Então, eu já olhei e já falei assim, pô, Matheus, o currículo dele é legal, é ele que eu vou contratar. Né? Então, é a partir desse momento que nós vamos falar. Só que tem um problema, gente. Para a gente entender um pouquinho, né, dessas regras que o trabalhador tem direito, a gente vai precisar fazer uma breve mesmo, tá, gente? Não é aula de história, não. Mas a gente precisa fazer uma breve recapitulação histórica para entender as conquistas que os trabalhadores tiveram no Brasil. E aí eu já vou combinar uma coisa com vocês, gente. Esse módulo é um módulo em que nós vamos tangenciar demais, nós vamos falar muito próximo de questões que envolvem política, porque quem determina a mudança de lei é político, né? Só que nós não vamos abordar posicionamentos políticos, combinado? Todo mundo tem direito aqui a ter qualquer posicionamento, eu respeito todos, mas a gente tem que falar de uma forma objetiva. E aí, se tiver alguma decisão que a gente tiver que elogiar, a gente vai elogiar do antigo, do atual, do mais antigo, do futuro, do que for. E se tiver que criticar, de um ponto de vista técnico, nós vamos criticar, certo? Então, Certo. isso é muito importante que a gente entenda. Outra coisa, vamos lá, gente. Vamos pegar como era a ideia antes de 1943. Porque o que acontece? Todo mundo sabe, espero eu, que até 1875, eu acho, uma coisa assim, a gente tinha escravidão no Brasil. Todo mundo lembra disso. Quer dizer, lembra não porque não estava vivo naquela época, mas todo mundo sabe disso, né? E naquela época a gente tinha uma situação que era o seguinte, gente. A maior parte da população, ou ela era escrava, e sim, era uma grande maioria da população, tá, gente? E o resto, ou vivia de pequenos empregos ou funcionalismo público, desde aquela época já era, né, o top, eu quero ser funcionário público. E aí, a gente não tinha leis para esses trabalhadores, né? O João faltou um dia porque ele estava doente. Ah, tá demitido, João, azar o seu. Tá, olha que legal. Vocês não acham justo? Não. Não, eu acho super justo. Não tinha salário mínimo. O patrão pagava aquilo que ele combinasse com você. E normalmente não era lá grandes coisas, tá, gente? Não tinha férias, não tinha 13º, não tinha nada. Então, ó, eu vou fazer umas propostas para vocês. Quer ver? Vamos ver. Vitinho. Eu preciso de um homem maior de idade. Aí tem algum? Matheus? Eu. Quem é eu? Matheus, mas é eu ou Santos? Você já é O maior de idade? Santos. Não. Não. É o Não, então eu Santos. acho que é o Santos. O Santos acho que é Desculpa, maior de idade. precisa ser arrogante assim, professor. Então, olha só. Eu vou fazer uma proposta de emprego para o Matheus Santos, que não me respondeu nada, que é o seguinte. Professor, deu. Porque eu não tô em casa, ó. Mas rapidinho, só responde essa, hein? Você é maior de idade? Não, pode falar. Sou. Então, ó que proposta de emprego boa que eu vou te fazer. Vamos fazer de conta que na época o dinheiro era o real, pode ser? Tá? Beleza, então mas eu vou te contratar quanto tava valendo um real? 3 dias Real tava valendo um real mesmo? por semana. 10 horas por dia. E eu vou te pagar por Já isso quebrou nas horas já. R$800. O que você acha? Na época, de que ano que era? Nesse ano aí?
Não, vamos imaginar que fosse semelhante a hoje a situação financeira. Hoje? É. Lembrando que o salário mínimo hoje é R$ 1.045, é R$ 1.045. Olha, se eu tivesse muito desesperado, professor, sei que seria muito desesperado. Se não, meu Que Deus eu do já céu. vou te adiantar, é mais ou menos o que aconteceu naquela época, nós vamos entender por quê. Agora eu preciso de uma mulher maior de idade aqui que se voluntarie. Quem? Thaís. Thaís. Thaís, eu vou te fazer uma proposta de emprego melhor ainda que eu fiz pro Matheus, hein, ó. 6 horas por dia. Aliás, 6 dias por semana. 10 horas por dia. Mas a Thaís é mulher. Então, Thaís, eu vou te pagar só 500. A visão total. Você não acha justo? Gente, Onde que isso é justo? Eu também não acho justo. Eu tô reproduzindo mais ou menos só uma ideia que era da época, tá, gente? Pelo amor de Deus, ninguém vai achar que eu tô falando isso porque eu defendo, tá? Agora eu preciso de um menor de idade. Vamos o outro Matheus que já tinha se candidatado lá, tá doido pelo emprego. Ah, e se não quiser mais também? Vai, pode falar, professor. Por semana, as mesmas 10 horas por dia, por 350. Eu achei que o meu tava ruim, hein? Putz, do jeito assim que era, se fosse a família inteira, todo mundo tava trabalhando. Todo mundo Nessa tava época aí. trabalhando para poder sobreviver, né? Gente, e aqui só um detalhe, eu brinquei, o Matheus, apesar de ser menor de idade, não é uma criança, né? Só parece, mas não é. Mas o que acontece, gente? Nessa época aqui, quando a gente fala menor de idade, a gente não tava falando uma pessoa de 16 anos. A gente tá falando crianças de 10 anos de idade passando por situações assim. Tá? Marcelo, e como fica o estudo? Não ficava. Nossa, Marcelo, e como que os pais não se preocupavam com isso? Gente, mais de 75% da população brasileira ainda era analfabeta nessa época. Você acha que eles estavam realmente preocupados em estudar ou em colocar comida dentro de casa? Comida, Né? Naquela época a ideia era essa. Estudo não vai colocar comida na minha casa, trabalho vai. É, hoje em alguns lugares é assim, né? Até Se for hoje ver, alguns lugares são assim, eu sei, né? E aí o que acontece, infelizmente. gente? Nessa época a gente ainda passou por um problema pior, que é o seguinte: 1943, a gente estava terminando a Segunda Guerra Mundial e o mundo estava passando por uma crise econômica. Por quê? Porque as grandes potências estavam todas investindo seu dinheiro na guerra, né? E o Brasil, ele era um país que vivia predominantemente da agricultura. As nossas cidades, apesar da gente ter São Paulo, que naquela época já era uma grande cidade, Rio de Janeiro era uma grande cidade, mas eram cidades relativamente só essas duas, basicamente, muito grandes a gente tinha. O resto eram cidades relativamente pequenas. E aí o que aconteceu? O pessoal do campo começou a não ter emprego, porque se eu vivia de exportação da agricultura e o pessoal não está comprando, eu não tenho mão de obra, não tem como pagar mão de obra. Essa mão de obra pensou o quê? Vou para a cidade, na cidade vou arrumar emprego. Foram para a cidade e se depararam com essa situação que eu coloquei aqui. E da mulher, gente, a situação é um pouquinho pior, porque era o seguinte: a mulher, por que ela tinha na cabeça do pessoal que ganhar menos? Porque a mulher não deveria trabalhar, era a ideia deles. A mulher, a função dela, na cabeça da sociedade da época, era ficar em casa. Se ela estava trabalhando, era um capricho, ela estava trabalhando porque não tenho nada para fazer. Você não tem nada para fazer, então eu vou te pagar pouquinho, porque você não merece ganhar. Você, né?
Olha que pensamento mais ridículo, né? E aí, gente, a gente tem que pensar o seguinte: a mulher ainda passava por uma situação que era pior ainda que a da criança, apesar da criança e do menor terem um salário muitas vezes menor, que era o seguinte: a mulher, a partir do momento em que ela anunciava um casamento, ela era demitida na maioria das vezes, tá? Muitas empresas, Gente. se ela começasse a namorar, ela era demitida. Por quê, gente? Porque na época, o que era a ideia? O namoro vai levar ao casamento é filho. Filho, rua. Você não vai ficar aqui. Tá? Então, o que aconteceu? Em 1943, vendo essa situação, um baixinho, o cara era um baixinho, meio carequinha, meio gordinho, não sei se vocês já ouviram falar dele, um tal de tio GG, vocês já ouviram falar dele? Ninguém Eu nunca não. ouviu falar do tio GG, gente? Getúlio Vargas? Ah, esse sim. Ah, esse sim, né? Então, o tio GG, né, popularmente conhecido pela maioria aí por Getúlio Vargas, ele estava no meio de uma ditadura. Não sei se vocês sabem, Getúlio Vargas foi um ditador, né, gente? E durante o meio dessa ditadura, ele percebeu que para eu permanecer no poder por mais tempo, eu preciso do apoio do povo. Tá? Gente, ele não era um cara bonzinho, ele era um cara inteligente. Isso a gente tem que saber separar, tá? E ele olhou e falou assim: se eu tiver apoio do povo, meu governo está garantido por um tempo ainda. Então ele falou: o que eu faço para o povo gostar de mim? Vou criar direitos para ele trabalhar, garantias para o trabalhador, porque o povo é o trabalhador. Tá? Só que o Getúlio também era esperto e ele pensou o seguinte: ok, a maioria é o povo, então eles vão estar felizes para me manter no poder. Porque, se a maioria resolve se revoltar, derrubam o Getúlio. Só que ele também pensou o seguinte: eu preciso do dinheiro da galera que tem grana. Então, ao mesmo tempo que ele criou as leis trabalhistas, ele criou garantias também para os empresários. Ele não é louco, ele não era bobo, gente. Quando eu falo Getúlio Vargas era muito inteligente, o cara era muito bom. E aí, gente, em 1943, ele criou uma lei, né, um apanhado de leis que recebeu o nome de Consolidação das Leis Trabalhistas. Então, às vezes, você ouve falar, a pessoa falar assim: ah, eu sou contratado CLT, né? O que é contratado CLT? Significa que você tem sua carteira assinada e tem todos os direitos trabalhistas garantidos ali. Ah, eu sou funcionário público, então você não é CLT. As leis para o funcionário público são outras. Tá? Então já começa aqui uma separação. E na CLT, o que ele criou? Olha só. Ele criou salário mínimo. Primeira coisa. Ah, Marcelo, mas o salário mínimo é uma porcaria, é muito pouquinho, R$ 1.045. Gente, é pouco, eu concordo com vocês. Mas eu prefiro trabalhar sabendo que existe a garantia de que pelo menos aquilo o patrão vai ter que pagar, do que como era antes, que era o que desce na cabeça dele. Eu não sei vocês, mas eu prefiro, eu acho mais seguro. Né? Ele criou um negócio aqui, ó, essa azulzinha aqui, que tem nome e sobrenome, tá? E apelido. A gente chama ela só de carteira de trabalho, mas o nome dela é Carteira de Trabalho e Previdência Social. Alguns aí tem ela azulzinha desse jeito, outros já devem ter ela assim. E em breve todos teremos só assim, tá, gente? Não se tira mais a carteira de trabalho de papel. Né? Se for lá tentar tirar, você não vai. Já tô avisando. Sabe para que ele criou a carteira de trabalho, gente?
Pessoal, ai, que maravilha, carteira de trabalho, meus direitos, né? Era forma de controlar a população, vocês sabiam disso? Olha que legal. Como assim, Marcelo? Se você tivesse em idade para trabalhar, que aí nós vamos ver qual que é a hora que eu chegar aqui na idade do menor, tá? A partir daquela idade, você não estivesse trabalhando ou estudando, ou pelo menos procurando um emprego, você era preso por vadiagem. Tá? Aquele pessoal que vai lá no Facebook e coloca trabalho, profissão, VASP, né? Ia tudo preso, tá? Olha que bonito. Detalhe, ainda é crime até hoje vadiagem, tá, gente? Não foi retirado da lei. Se pegar um delegado louco aí que quiser. Caramba! Olha só, a aula de história do professor Marcelo. Ele criou as férias anuais, e aqui é importante a gente grifar esse cara aqui, ó. Remuneradas. Sabe por que eu vou grifar o remuneradas? Porque o Brasil foi um dos pioneiros em criar férias. A gente criou antes de 1943. Nós somos um dos primeiros países do mundo a criar férias anuais, obrigatórias. Isso lá em 1923. 20 anos antes disso aqui ainda. Só que nunca foi cumprido, tá? Porque ela não era remunerada. Então, se você saísse de férias, você ia ficar um mês sem ganhar nada. Né? Tô ouvindo aqui. Ele criou o descanso semanal remunerado, ou seja, você folga um dia na semana, mas você é pago como se tivesse trabalhado por ele. Por isso que a contagem de tempo para o salário é 30 dias. Porque mesmo você não trabalhando um dia por semana, você é pago por ele. Ele criou a Previdência Social, tá? Que vai muito além de só aposentar, viu, gente? Previdência Social não serve só para aposentar, nós vamos ver isso também nesse módulo. Além disso, ele regulamentou o trabalho da mulher. Então, ele falou o seguinte: a mulher não pode ser mais mandada embora porque ela ficou grávida. Agora ela vai ter estabilidade. E ela vai ter direito a um salário quando ela se afastar porque teve bebê. Certo? Ai, Marcelo, mas ela ainda continuava ganhando menos que o homem. Sim, gente, essa lei, na lei, tá? Só foi mudar em 1988 com a Constituição Federal. Tá? 32 anos atrás. 31, porque completa 32 em outubro. Muito embora a gente saiba na prática que muitas empresas ainda pagam menos para a mulher do que para o homem, mesmo sendo proibido por lei, tá? E ele regulamentou o trabalho do menor de idade. Ele falou o seguinte: você pode trabalhar a partir dos 14 anos. Até 14 anos, a sua obrigação é estudar. Tá? Sendo que, inclusive, os pais que não matriculam filhos na escola até os 14 anos, eles cometem um crime chamado de abandono intelectual. Tá? Então, olha, gente, olha a importância do que ele fez. Ah, Marcelo, mas só até os 14. Gente, mas ele fez o quê? Ele pegou toda uma população que era ainda analfabeta e falou o quê? Olha, a partir de agora, essa geração nova tem que estudar para a gente tentar reduzir o analfabetismo. Tá? Isso é excelente, gente. O que mais que o tio GG fez? Ele separou, né, na lei, ele definiu o que era empregado e o que era empregador.
E aí, qual que é a diferença? Então, vamos só por cima, gente. Ninguém precisa decorar artigo de lei, pelo amor de Deus, tá? O empregador, ele é uma pessoa jurídica ou a ela equiparada. Então, o que é uma pessoa equiparada à pessoa jurídica? O profissional liberal de nível superior, né, o advogado, o engenheiro, o arquiteto, um médico, tem seu próprio consultório. Eles não são pessoas jurídicas, eles são equiparados. Tá? E hoje entendemos também que a pessoa física que contrata um doméstico ou uma doméstica entra também como equiparado. Só que além de ser pessoa jurídica ou ela equiparada, essa pessoa ela tem que, olha só, contratar, orientar e remunerar o trabalho. De quem? Do empregado, que é uma pessoa física. O empregado, obrigatoriamente, é pessoa física, que trabalha não eventualmente, ou seja, com consistência, com constância. Isso significa pelo menos 3 vezes na semana, tá? Recebe, é subordinado ao patrão e é de caráter pessoal. O que é caráter pessoal? Eu contratei a Meire para trabalhar, ela não pode virar e mandar o Vitinho no lugar dela. Se eu contratei a Meire, quem que tem que trabalhar? A Meire. Ela não pode trocar, eu não quero, vou mandar o Vitinho no meu lugar hoje. Né? E, gente, olha que delícia. Já pensou que bagunça que ia ser? Você não ir trabalhar, você manda outro no teu lugar? Então, gente, essa é a principal diferença. Tem também na apostila, escrito de uma forma mais jurídica, tá? Do que isso aqui que eu coloquei, lá no capítulo 1 do RH. É que eu traduzi, né, gente? Eu não vou ficar escrevendo juridiquês aqui para vocês. Nós não estamos fazendo curso de direito, né? Outra coisa, deixa eu ver se dá tempo. Dá um minutinho só. Ele criou o sindicato. Na verdade, ele não criou, tá, gente? Ele autorizou a criação dos sindicatos no Brasil. Eles já existiam, mas eles eram fora da lei. Mas eu vou contar essa história semana que vem. Então, quem quiser, me cobra semana que vem sobre a história do surgimento do sindicato no Brasil. Combinado, gente? Já salvei, eu vou mandar, daqui a pouco eu mando para vocês as imagens. Muito obrigado pela participação de todos. Até a semana que vem. Espero vocês aqui, gente. Tá. Tchau. Falou, professor. Tchau. Falou.